Embora não possa dizer que todos os ditadores sejam maus, a própria natureza de seus regimes sugere uma corrupção inerente. Um ditador impõe suas vontades às massas, sua palavra é lei, e ele não tolera oposição a seus planos ou ambições. Caso contrário, deixaria o poder escapar de suas mãos. E os ditadores de todas as épocas provaram que o homem faz qualquer coisa para manter o domínio sobre os seus semelhantes. O ditador tirânico é tão antigo quanto a história. Mesmo assim, até hoje esse tipo de homem pode chegar ao poder. Submeter uma nação inteira à ditadura requer uma natureza implacável, inflexível, e nunca houve falta de candidatos dispostos a assumir o desafio de governar pela força. Ao longo do século XX, a humanidade testemunhou a ascensão e a queda de regimes autoritários, marcados pela repressão e pela violência. Alguns deles permanecem na memória como pesadelos emblemáticos, como é o caso da Alemanha nazista, liderada por Adolf Hitler, e a União Soviética de Joseph Stalin. Confira a lista dos piores assassinos em massa da história. Pol Pot, país, Camboja. 2 milhões de vítimas. Salot Sar era o verdadeiro nome do ditador cambojano, conhecido pelo codinome de Pol Pot, que entre 1975 e 1979 liderou um governo comunista radical, responsável pela retirada em massa da população das cidades, sendo enviada à força para os chamados campos de reeducação no interior. O objetivo era criar uma sociedade totalmente agrícola e sem classes. A operação resultou no assassinato de milhões de pessoas e o desarranjo da economia, causador de uma onda de fome e doenças que, aliada à repressão política, resultou na morte de quase metade da população do país. O legado de brutalidade e caos prossegue até hoje. O Camboja continua sendo um dos países mais pobres do mundo, mergulhado num turbulento impasse político e com uma das maiores taxas de contaminação por HIV no planeta. Afastado por uma invasão vietnamita, em 1979 Pol Pot embrenhou-se na selva e continuou chefiando um governo assassino, agora em guerra civil, até ser finalmente deposto em 1997. Foi então colocado em prisão domiciliar e morreu no ano seguinte, de causas naturais. Hideji-Tojo, país, Japão. 4 milhões de vítimas. Militar, que foi primeiro-ministro do Japão durante a maior parte da Segunda Guerra Mundial. Tojo participou de um motim em Tóquio em 1936, antes de ser nomeado, no ano seguinte, comandante do exército japonês, que ocupava a Manchúria, promovendo massacres contra a população local. De volta a Tóquio, tornou-se um dos principais defensores do acordo com a Alemanha nazista e a Itália fascista, o que originou o Eixo.
tornou-se ministro de guerra do gabinete japonês em 1940, assumindo a chefia do governo no ano seguinte. Um dos militares mais agressivos entre o grupo que dirigia o país, coordenou o esforço de guerra e assumiu poderes ditatoriais durante o conflito. Quando a derrota se aproximava, em 1944, Tojo foi afastado do comando das Forças Armadas. Após a capitulação do Japão, tentou suicídio sem sucesso. Julgado por crimes de guerra, foi condenado e executado na forca em 1948 aos 63 anos. Gengis Khan. País: Mongólia. 4 milhões de vítimas. Gengis Khan foi um dos maiores conquistadores da história, construindo um império que se estendeu da Ásia ao Mar Adriático, na Europa. Começou subjugando as tribos nômades vizinhas à sua, que unicou em um estado militar de rígida disciplina. Depois passou a atacar vilarejos além dessas áreas, e acabou por liderar exércitos em campanhas militares que causaram destruição, morte e caos econômico em todo o continente asiático. Entre as táticas empregadas por ele e seus seguidores estava o terror psicológico provocado pela aniquilação de populações inteiras que resistissem aos seus ataques. Historiadores modernos reconhecem a importância da liderança de Gengis Khan nas atrocidades cometidas por seus guerreiros. Chiang Kai-shek. País: República da China Nacionalista e Taiwan. 10 milhões de vítimas. Chiang Chun-sheng era o nome oficial do general que liderou o governo nacionalista da China entre 1928 e 1949. Em 1927, ele chefiou um sangrento golpe de Estado e massacrou milhares de militantes comunistas, contra quem travou uma guerra civil, encerrada em 1949 com a vitória de seus inimigos, as forças de Mao Tse-tung. Nesta época, foi acusado de ignorar as necessidades da população afetada pelo conflito, agravando seu sofrimento e contribuindo para aumentar o número de baixas. Após a derrota, Chiang fugiu para a ilha de Taiwan, onde fundou um novo país, depois de enviar soldados para exterminar cerca de 20 mil moradores locais. Governou Taiwan durante quase 30 anos, recorrendo a torturas, prisões sem julgamentos e assassinatos generalizados, além de usar corrupção, chantagem e censura à imprensa para reprimir seus opositores. Morreu em 1975, aos 88 anos. Leopoldo II. País: Bélgica. 10 milhões de vítimas. Leopoldo II, o rei da Bélgica que ocupou o trono de 1865 até sua morte em 1909, acreditava que a obtenção de colônias em outros continentes era indispensável à prosperidade econômica do seu país e devotou todos os esforços em alcançar esse objetivo. Criou o Estado Livre do Congo, território de sua propriedade particular na África, de onde eram extraídos borracha e marfim, com o uso de trabalho escravo, recrutado entre os nativos. Denúncias no início do século XX revelaram que assassinatos a sangue frio eram uma prática comum no território. As primeiras estimativas sobre a quantidade de vítimas só foram feitas em 1924, por isso é difícil calcular a perda de vidas, mas gira em torno de 10 milhões de pessoas.
Estudos revelaram que nunca será conhecido exatamente o número de vítimas mortas pelas agressões militares indiscriminadas, fome e doenças no Congo, sob a ação do rei Leopoldo II. Obrigado por assistir este vídeo, inscreva-se no canal. Se gostou do vídeo, clique em gostei e compartilhe nas redes sociais. Até a próxima.